Fala pessoal, então vamos seguir aqui o nosso estudo sobre a transformação isotérmica, tá? Então nós vamos fazer o estudo analítico da transformação isotérmica. Bem, basicamente o estudo analítico é o estudo envolvendo contas, né? Envolvendo matemática, tá? Eu coloquei aqui que esse analítico ele se refere a, digamos assim, o estudo matemático, tá? Da transformação isotérmica. Pois bem, então nós vimos que transformação isotérmica é justamente a transformação que ocorre a uma temperatura constante, tá? Então, ó, vamos lembrar da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, ela diz o seguinte, ela diz que a pressão vezes a temperatura, pressão vezes o volume é igual, tá, a número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Tá? Pronto. Em uma transformação isotérmica, veja só, em um gás, tá? Em um recipiente completamente vedado, tá? Onde não há nem entrada nem saída de gás, então nós temos que o nosso N é constante. Tá? O nosso R, tá? Por definição, ele é constante. E aqui nós temos que a temperatura é constante. Então nós temos todos esses termos aqui, ó, tá? Todos esses termos aqui do lado direito da igualdade sendo termos constantes, tá bom? Então, nós podemos reescrever a equação de Clapeyron da seguinte forma. Podemos dizer que PV é igual a uma determinada constante, tá? Essa constante é um valor fixo, né? É um valor fixo no final das contas. Pronto, perfeito. Agora, observe aqui o seguinte. Veja só. Bem, o que essa equação quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que quando eu multiplico a pressão pelo volume, eu tenho que sempre obter um número x, um número constante. Então, isso me diz o seguinte, tá? Isso me diz o seguinte, me diz que, por exemplo, se a minha pressão ela diminuir, tá? Digamos que a minha pressão ela diminui, tá? Esse número P ele diminui. Bem, para que essa igualdade ela se mantenha, ou seja, para que este número aqui ele não mude, o meu volume, obviamente, ele tem que aumentar, tá certo? O meu volume ele tem que aumentar, tá? Porque ó, se a pressão diminui, o volume tem que aumentar, de maneira a manter esse número constante. Tá? Por outro lado, se a minha pressão ela aumentar, tá? o valor de P ele vai aumentar, então o meu volume ele tem que diminuir. Tá? Ele tem que diminuir para manter este número constante. Então, basicamente, ocorre o seguinte, vamos fazer aqui um exemplo. Tá? Vamos considerar ó, que P... Vamos considerar o seguinte, vamos considerar que a pressão vezes o volume é igual a 36, tá? Isso aqui é um exemplo. Pressão vezes volume é igual a 36. Então, ó, vamos montar uma tabelinha aqui, pressão, volume, e aqui a multiplicação da pressão pelo volume. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor ó, que a pressão vale 1 e o volume vale 36. Então, ó, 1 vezes 36, isso aqui dá igual a 36. Então, esse PV ele não pode variar, porque nós estamos assumindo, tá, que é uma constante. Então, todos os números aqui, ó, desta parte da tabela, tem que ser 36. Tem que ser 36, pronto. 36, 36, pronto. Agora, vamos imaginar um caso onde a nossa pressão ela está aumentando. Se a pressão está aumentando, o volume tem que diminuir, né? Então, o valor inicial da pressão aqui é 1, o volume é 18. Então, digamos que o volume aqui aumentou para 2. Se o volume aumenta para 2, o V tem que diminuir a metade. Então, de 36 vai passar para 18. De maneira que 2 vezes 18 dá igual a 36. Né? Se o meu volume agora triplicar, tá? Em relação ao volume inicial, passou a ser 3. Então, o meu volume ele vai ter que ser dividido por 3, então passou a ser 12, de maneira que 3 vezes 12 dá 36. Então agora suponha que meu volume quadruplicou. Então
o meu volume não, a pressão quadruplicou. Então o volume vai ter que ser dividido por 4, de maneira que 4 vezes 9 dá 36. Então perceba aqui, ó, que o meu volume ele está aumentando, a minha pressão está aumentando, enquanto o volume está diminuindo. Se o volume passar a ser 6, desculpa pessoal, sempre estou falando, chamando pressão de volume. Se a pressão aumentar para 6, o volume agora vai diminuir para 6, de maneira que 6 vezes 6 dá 36. Tá? Agora vamos imaginar que isso continua aumentando. Né? Digamos que agora a pressão passou para 9. Tá? Então meu volume vai diminuir para 4. A pressão agora passou para 12. Meu volume vai diminuir para 3. A pressão agora passou para 18, o volume vai diminuir para 2, de maneira que sempre a multiplicação, tá, do P vezes o V dá igual a 36. Meu volume agora passou para 36, minha pressão passou para 36, meu volume passou para 1, tá, diminuiu para 1. Então, perceba que todas as vezes que eu faço essa multiplicação aqui, ó, eu encontro um valor igual a 36. Sempre, tá? Isso é uma característica de quê? Do processo isotérmico. Isso por quê? Bem, se você lembrar, tá? Quando ocorre, veja só, quando ocorre uma diminuição do volume, tá? Que é o que está ocorrendo aqui, ó. Quando ocorre uma diminuição do volume, o que é que nós esperamos que aconteça com a pressão? Ela aumente, tá? Só que ela aumenta de tal maneira a manter o produto, a manter esta multiplicação aqui constante, tá? Pronto. Se eu fizer o gráfico dessa, tá? Eu vou fazer o gráfico aqui PV, tá? Pressão em função do volume, tá? Para esses mesmos valores aqui. Deixa eu só adicionar esse gráfico. Pronto, pessoal, tá aí, ó. Esse aqui é o diagrama PV, tá? Pressão em função do volume, tá? Justamente desse exemplo aqui, onde nós colocamos que P vezes V é igual a 36. Então vejam uma coisa, quando o volume for igual a 36, tá? Ou seja, o volume é esse eixo aqui horizontal, ó, volume igual a 36. Quando o volume for igual a 36, a pressão tem que ser igual a 1, né? Então, aqui, ó, volume 36, pressão igual a 1. Se o volume passa a ser 18, a minha pressão já passa a ser 2. Ó. Volume 18, pressão 2. Tá? Se o volume passa a ser 12, a pressão já passa a ser, ó, 3. Se o volume passa a ser 9 aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, 9, a pressão já passa a ser 4. Se o volume, ó, passa a ser 6, ó, tá aqui, ó, volume 6, portanto, a pressão, ó, ela é 6 também, tá? E assim vai. De maneira que esses aqui são os pontos do nosso gráfico. Os pontos de quê? De uma transformação isotérmica, tá? Que faz com que de uma transformação isotérmica que a pressão vezes o volume é igual a 36. Então, ó, esse gráfico aqui é justamente, tá, a união desses pontos aqui. Ó, deixa eu tentar unir esses pontos aqui em uma curva. Tá, essa aqui, ó, é uma curva de uma transformação isotérmica. Pronto. Então, isso aqui, ó, é uma curva isotérmica. Uma curva isotérmica, tá? Ou isoterma, tá? Você pode também chamar isso aqui de ou isoterma. Pronto, tá? Então, olha, perceba bem uma coisa, né? Perceba, ó, que para este caso aqui, né? Para este caso, nós temos que o PV é igual a 36, né? Mas esse 36 aqui é o nRT, né? Que é igual a 36.
Então note que esse número aqui ele está diretamente relacionado com a temperatura, tá? Está diretamente relacionado com a temperatura. De maneira que, veja só uma coisa, tá? Esse gráfico aqui é na verdade isso aqui, tá? Nós podemos reescrever esse gráfico da seguinte maneira. Podemos reescrever ele como sendo P igual a 36. Esse volume aqui, ó, nós passamos dividindo. Então fica isso aqui. Tá? Fica P igual a 36 dividido por V. E se você observar, ó, por exemplo, quando o V for igual a 36, então esse V aqui vale 36, fica 36 por 36, que dá igual a 1. Quando o V for 18, por exemplo, então vai ficar 36 por 18, que vai dar igual a 2. Quando o V for 4, né, vai ficar 36 dividido para 4, que dá igual a 9. Tá? Então, tá aí essa, tá, a função que resulta exatamente nesta curva, né? Então, ó, lembrando que este 36 aqui, ó, ele está relacionado com a temperatura. Então, a temperatura aqui, ó, ela está contida nesse 36, certo? Contida nesse 36. Ok. Então, ó, outro detalhe aqui. Como isso é uma isotérmica, então pode surgir uma pergunta, a seguinte pergunta. Tá? Por exemplo, qual a temperatura quando o volume for igual a 12? Bem, essa temperatura é uma temperatura que nós não sabemos, tá? Mas a gente vai supor que seja, vou colocar aqui que seja, digamos que 100, tá? 100 Kelvin. 100 Kelvin, vamos supor. Então, qual vai ser a temperatura quando o volume for 18? Vai ser 100 Kelvin. Tá? Por quê? Porque é um processo isotérmico. No processo isotérmico, tá? Na transformação isotérmica, não existe variância de temperatura. Tá? A temperatura ela não varia. Quando o volume for igual a 2, quanto é que vai valer a temperatura? Vai valer 100 Kelvin. Ou seja, em toda esta curva aqui, a temperatura vale 100 Kelvin. Em toda a curva. Tá? Por quê? Porque trata-se de um processo isotérmico. Então a temperatura não vai variar. Tá bom? Então, ó, deixa eu esclarecer isso aqui um pouco melhor no próximo quadro. Olha só, pessoal. Eu tenho aqui 3 isotérmicas, tá? Ou 3 curvas isotérmicas. Então, vejam só. Eu vou considerar aqui 3 equações, tá? Eu vou considerar a primeira equação que diz que PV é igual a 80, tá? Vou considerar a segunda que diz que PV é igual a 100 e a terceira que diz, ó, que PV é igual a 200, tá? 200, pronto, perfeito. Então, ó, naturalmente, nós sabemos aqui que existe 3 temperaturas diferentes, né? Então, temos aqui a primeira temperatura, a segunda e a terceira. E nós queremos saber, tá, qual dessas temperaturas é maior, tá? Vamos supor que esse aqui eu vou chamar de T1, T2, de baixo para cima, T1, T2 e T3. Pronto. Então, ó, nós temos aqui, ó, 3 equações. Tá? Temos esta aqui e esta outra. Agora vamos supor aqui, tá, um valor qualquer de volume. Vamos dizer que isso aqui seja 1, tá? E aqui seja 2, aqui seja 3 e aqui seja 4. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Bem, para o V, tá? Para V igual a 2. Para V igual a 2, perceba que nós temos aqui, ó, 3 valores de pressão. Tá? Nós temos esse valor aqui. Tá? Temos este outro valor aqui. E temos este outro valor aqui. Tá? Temos 3 valores de pressão. Por exemplo, quando nós fizermos aqui, ó, V igual a 2, tá? Para este caso aqui, deixa eu só apagar isso aqui, vou fazer para esse primeiro caso, depois eu faço para os segundos. Tá? Fazendo aqui, ó, V igual a 2 para esse caso,
quanto é que vai ficar a minha pressão? Tá? A pressão vai ficar o seguinte, vai ficar P vai ser igual a 80 dividido por V, só que V vale 2, então vai ficar 80 dividido por 2, isso aqui vai dar igual a 40. Pronto, esse aqui é o primeiro valor de pressão, tá? Seguindo aquela segunda equação que eu coloquei que PV é igual a 100, né? 100. Agora eu quero saber, quando V for igual a 2, quanto é que vai valer essa pressão? Bem, a pressão que é igual a 100 dividido por V, porque eu pego esse V e passo dividindo. Então, 100, V vale 2, isso aqui vai ser igual a 50. Tá? Então, aqui pressão igual a 50. Aqui, ó, para a terceira equação, que eu fiz PV igual a 200, quando nós fizermos aqui o V igual a 2, bem, o P tem que ser igual a 200 dividido por 2, isso aqui vai dar igual a 100. Vai dar igual a 100. Então, perceba aqui, ó, que nós temos três valores aqui, três valores para a pressão, né? Quando o volume é igual a 2. Tá? Fizemos aqui três continhas. Perfeito. Maravilha. Em uma deu 40, em outra deu 50 e em outra deu 100, né? Pronto. Então, ó, perceba. A curva que deu o menor valor tá? A equação que deu o menor valor de pressão, tá? É certamente esta primeira curva aqui, ó, tá? É certamente esta primeira curva. Por quê? Porque é nesta primeira curva que para o volume igual a 2, nós temos a menor pressão, tá certo? Temos a menor pressão. Então nós temos, ó, que esta primeira curva aqui é a curva que diz que PV, tá? Deixa eu colocar aqui em preto, PV, tá? É igual a 40, tá? A curva que deu o maior valor de pressão é certamente esta terceira curva aqui, né? É certamente esta terceira curva. Então aqui nós temos que essa curva aqui é o PV igual a 200. PV igual a 200. E a curva intermediária, tá, corresponde a essa nossa equação que diz que PV é igual a 100. Tá? PV é igual a 100. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Bem, nós sabemos que dentro dessa constante aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos o N, o RT, né? De maneira que quanto maior for essa constante, maior será a temperatura. Não é verdade? Então aqui, ó, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a curva que está mais alta é a que possui a maior constante e que, portanto, possui também a maior temperatura. Então, o que nós podemos escrever aqui é o seguinte, nós podemos dizer que a temperatura T3 é maior que a temperatura T2, que por sua vez é maior do que a temperatura T1. Tá? Então, quanto mais alta for a isoterma, tá, maior será a temperatura dessa isoterma. Tá? Maior será a temperatura. Tá bom? Pronto. E lembrando de quê? Lembrando que este valor aqui, ele não é a temperatura, ele está relacionado com a temperatura. Tá? Ele está relacionado. Por exemplo, nós poderíamos dizer que se essa temperatura aqui é a maior, né? Então vamos dizer que essa aqui corresponde, sei lá, a 50 kelvins, tá? Essa do meio vai corresponder a, sei lá, a 25 kelvins, tá? E essa última aqui vai corresponder a 5 kelvins, tá certo? 5 kelvins, tá? Nós não temos como determinar essa temperatura, mas nós sabemos que a temperatura maior, tá, corresponde à isoterma mais alta. Ok, pessoal? Bem, então é isso. Então fechamos por aqui, tá? Eu vou fazer mais uma aulinha aqui de exercícios, tá, para a gente fechar esse conteúdo. Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.